paz de Cristo, amém? Quero pedir para os irmãos abrirem aqui o livro de João, por favor, no capítulo 4. É bem fácil a gente encontrar. Livro de João, capítulo 4. E o seu versículo será o 23. João, capítulo 4, versículo 23. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Amém? Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, é uma noite maravilhosa, como todos os dias que nós temos. E a mensagem que Deus nos permite trazer essa noite é uma mensagem que ela já é contada desde o início que eu entrei aqui dentro, através dos louvores, dos cantos, da mensagem que o irmão acabou de ler. Eu não vi o irmão hoje, não liguei para ele, e ele falou sobre adoração. E eu estava dentro da minha casa, e todas as vezes que eu tive domingo, eu sempre peço para minhas filhas escolherem um local para a gente ir. Durante a semana a gente vai. E nós fomos a uma congregação, e ao chegar lá, nós não sabíamos que não teria culto naquela noite. E aí as minhas filhas falaram que era para nós virem aqui, para Getsemane. E a coincidência não, a obra de Deus é perfeita. Quando chegou aqui, a minha mãe está, né? E também nós tínhamos uma missão, né? A minha filha não sabia, mas eu tinha uma missão: trazer o diploma dela. Onde Deus me levasse essa noite, eu iria agradecer, porque tudo o que Davi fazia, quando ele vencia uma batalha, Davi tinha uma missão: agradecer a Deus. Porque as batalhas que a gente vence, não são nós que vencemos, é o Espírito de Deus vencendo no nosso lugar. Amém? Amém. Então, se a gente tem batalhas vencidas, não foi pelo nosso esforço. É como o irmão leu com bastante sabedoria dentro do livro de Reis, entendeu? Devemos adorar esse Deus que nos dá vitória, devemos agradecer esse Deus que não mede esforço para nos amar. Nós não somos merecedores de tantas vitórias, de tantas bênçãos, mas Ele continua nos amando todos os dias. Isso é tão bem verdade que nós aqui estamos reunidos. E a palavra no versículo 23 do capítulo 4, a gente pode destacar essa última frase que Jesus diz. Eu não sei como é que está na sua tradução, irmão. Na minha diz assim, olha: o Pai em espírito e em verdade, pois estes são o que o Pai quer que adore. O que o Pai quer de nós? O que é que Deus verdadeiramente Ele espera de mim e de ti? O que é que Ele está querendo? Que a gente adore Ele. Mas para adorar este Pai, é preciso que nós façamos uma limpeza dentro de nós. Deus não vai receber uma adoração de qualquer maneira, de qualquer jeito. É preciso que a gente se limpe espiritualmente. Se você tiver alguma contenda, alguma intriga, alguma raiva, peça perdão a Deus, porque não vai adiantar você se ajoelhar, dizer que está adorando a Deus, se você tem essas dificuldades aí na sua mente. Deus não vai atender. Deus precisa que você se limpe, que você se cuide, tanto você quanto eu. Nós devemos nos limpar. Quando a gente se limpa, quando você está limpinho, você não tem dívida nenhuma, nem com o irmão, nem com a igreja, nem com a sociedade, Deus está pronto para receber aquela adoração. É assim que Ele está esperando. Não importa se é lá no seu quarto, não importa se seja dentro do seu carro, não importa se seja no seu local de trabalho, dentro da congregação, no templo central, no meio da rua. Se você estiver limpo e você estiver pronto para adorar o Pai, Ele vai parar e os anjos vão acompanhar essa adoração. Isso é tão verdade, mas tão verdade mesmo,
que o que eu quero dizer para vocês, não foi eu que fiz essa adoração, foi minha esposa. E ela sabe que eu vou falar que é verdade. A minha filha saía de moto e ali ela fez um pedido para Deus: ô pai, cuida da minha filha. E ela disse que via aquele homem todo branco, sentado atrás, cuidando dela naquela moto. Quantas vezes Deus nos tem nos livrado por pedidos de pessoas que adoram a Deus com amor, com sinceridade, e você nem sabe que tem uma pessoa orando por você. Deus espera que você se livre de coisas que o prendem, que distancia de Deus, porque tem coisas que você acha que não distancia de Deus e distancia de Deus. É preciso que você ame o seu irmão. Se você não amar o seu irmão, se você não perdoar aquelas pessoas que ele maltrata, Deus não vai receber a sua adoração. O seu irmão, ele faz parte do propósito de Deus, não é só ele que não. Todas as pessoas desse mundo fazem parte. É bem verdade que hoje nós estamos aqui, olha, alimentados, nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos com uma roupa adequada, mas bem próximo de nós tem um país que eles estão colhendo 920 mortos de um terremoto. E ali estão jogados ao meio da rua porque não tem a funerária suficiente para atender. Mas se você voltar um pouquinho atrás do que aconteceu, você vai conseguir ligar o fato que aconteceu lá com o que o irmão comentou aqui. O irmão comentou sobre um rei que adorava um demônio, Baal. Vocês sabem o que é que os irmãos daquele país estavam fazendo antes do terremoto? Uma grande adoração a um demônio. Olha só, você pode até não ver correlação com isso, mas Deus não está dormindo, Ele não está surdo, Deus não está cego, Deus observa e acompanha tudo que está acontecendo. Deus nos alerta sobre vários fatos. O nosso problema é que as coisas acontecendo na nossa vida e a gente se fazendo de desentendido. A gente finge que Deus não existe, finge que a história de Jesus é apenas mais um livro escrito de escola. A gente finge que a gente comeu bem porque a gente trabalhou, o governador, o prefeito, alguém lhe pagou e você foi no comércio, comprou e comeu. Você vive fingindo que Deus não é o produtor da vida. E Ele é. E Ele é o produtor da vida. Deus nos ensina até no momento que você entra no hospital e vê uma pessoa ali afogada em doenças, tentando respirar, buscar. O que é que nós podemos fazer? Orar. Porque aquele irmão que chegou naquele momento, ele chegou no último momento da vida dele. Ele não tem mais outra saída. Ele chegou e ele parou. E eu e você, que come, que bebe, que anda, que se veste bem, que tem um lar, que tem uma boca que fala, um ouvido que ouve com clareza, olhos maravilhosos para ver, o que é que eu e você estamos fazendo para agradecer a Deus por essas grandes maravilhas que Ele nos dá? É essa pergunta que nós temos que fazer para nós. Não se preocupe, porque se nós somos 8 ou 10 ou 12 que estamos aqui, não. Se preocupe em adorar a Deus com fidelidade e agradecer. Meu irmão, se uma pessoa adorar com fidelidade, com amor a Deus, o que ele pedir, tudo que estiver ao redor, Deus atenderá. Não é palavras minhas, não. É palavra de Jesus. Ele diz com clareza que se somente um, adorar Ele com fidelidade, com amor, e determinar no nome de Jesus, vai acontecer mudanças. Mas não é o que a gente vê. A maioria não adora Deus como deveria adorar. Por isso os milagres são difíceis. Por isso as contendas, as brigas, as intrigas, elas continuam se manifestando. Porque de um lado está o fingimento da adoração e do outro está o demônio batendo palmas para o que está acontecendo. E em vários locais,
Deus não é adorado de forma verdadeira. Há um fingimento de adoração, há um culto fingido para Deus, e Deus não quer isso. Ele já viu isso no passado. Se nós olharmos para a história que Jesus viveu, nós estamos vivendo a mesma história. É a mesma história. E agora, um detalhe, Jesus disse com clareza: tudo me foi entregue nas minhas mãos. Ele, Jesus. E Ele não está aqui, está o Espírito Santo de Deus. Ele disse bem claro: eu vou, mas deixarei o Consolador com vocês. E esse Consolador tem um diferencial, meus irmãos. Um diferencial: você não pode pecar contra Ele. Se você e eu pecarmos contra Ele, de acordo com o que Jesus disse, não existe perdão. Não existe perdão. Existe perdão contra outras pessoas, mas contra o Espírito Santo não existe perdão, nem aqui, nem no céu, nem em nenhum lugar. Então temos que ter o cuidado, a sabedoria de ler a palavra de Deus e observar com qualidade. Porque quando a gente não observa com qualidade, a gente não está dando a Deus aquilo que Ele espera de mim e de ti. Deus tirou assim, olha, assim mesmo como eu estou lhe falando, Ele tirou um pedacinho dele e mandou para cá. Quem é esses pedacinhos? É o José Carlos, é a Maria, é o Raimundo, é o Antônio. Para quê? Para que viesse para esse mundo, dar testemunho da salvação, dar testemunho que Deus te ama e me ama, e que você, percebendo toda essa bondade, faça um ato de justiça. Adore a Deus. Sabe como era a adoração que Josué fez quando ele viu aquele grande anjo? Está escrito no livro de Josué, no capítulo 4. Quando ele viu ele, o anjo avisou para ele: esse aqui é um lugar santo. Imediatamente ele se ajoelhou, prostrou o rosto sobre o chão e tirou as sandálias. É assim que Deus olha. Porque quando a gente põe o rosto para baixo, a gente está dizendo: eu não sou nada, meu Deus. É o Senhor que é tudo. Eu estou aqui por causa da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor. Você está dizendo isso com suas palavras. Quando se tira a sandália, você está dizendo: até aquilo que eu uso para não tocar o solo, eu estou tocando agora, porque aqui é santo, é maravilhoso. Devolva a Deus aquilo que não é meu e nem é teu. A vida não é minha, a vida pertence a Jesus de Nazaré. É a Ele que nós temos que devolver. O que é que Jesus diz na cruz quando está morrendo? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus disse isso, meu irmão, que é santo, e tu e eu, que nós ainda não chegamos a esse patamar, aí é que nós devemos entregar. Devemos devolver a Deus aquilo que já é dele. Todo aquele que toma o que não é seu é chamado de ladrão. Vou repetir para quem não entendeu: todo aquele que toma aquilo que não é dele é chamado de ladrão. Nós não podemos ser ladrão de Deus, não podemos. Nós devemos ser bondade de Deus, devolver a Ele. Pai, obrigado, o Senhor me acordou, hoje eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor me mandou. Deus mandou eu e tu acordar amanhã cedo e fazer com que a palavra dele esteja viva dentro de mim e de ti. Na hora que você e eu fizermos o que o nosso Pai mandou, não se preocupe. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão dizer: essa pessoa carrega o Espírito de Deus. Você não precisa falar, é o próprio Espírito de Deus que vai brilhar em você. Está escrito no livro de Isaías, no capítulo 60 e no versículo: o Espírito de Deus brilhará em ti. Onde Jesus andava, o povo não via um homem, eles viam o próprio Deus andando.
Porque Jesus, ele fazia o que o Pai queria que ele fizesse. E o que é que Deus diz quando ele é batizado? Em ti eu me realizo. Jesus quer se realizar em mim e em ti. Por quê? Porque Jesus deu a vida por mim e por ti. Ele morreu. Não é um fato histórico contado em escola, não. É um fato santo. É um fato santo. Um santo veio para essa terra para morrer, para que aquilo que tu quer conseguir, o que eu quero, que é a nossa salvação, não é um diploma, não é um emprego, não é dinheiro. O que nós temos que conseguir é a salvação. O diploma passa, o emprego passa, a comida passa, a água passa, mas a salvação, se eu e tu perder, choraremos pela eternidade. Não é palavra minha, é palavra do próprio Salvador que diz isso. Quando a gente pede e Ele nos dá essas bondades que eu acabei de citar, é apenas dizendo: olha, isso que é tão pequenininho eu já te dei, imagine que é grande, que eu já tenho para ti. É isso que Ele está te alertando. Quando você come bem, que você fica com sua barriguinha satisfeita, você bebeu, está satisfeito, você comprou uma roupa boa, é bondade de Deus que Ele está te dando. Existem irmãos que nesse momento ele queria pelo menos ter uma casa para botar a cabecinha dele dentro, e ele não tem. E ele não tem. Quantos não gostariam de ter uma comida? Você quer saber o que é isso? Vá lá no entroncamento, conheça o João, e você vai ver o que ele passa, sujo, andando para lá e para cá, esperando como um passarinho espera que Deus mande um irmão dar comida para ele. Ele não cozinha, ele não lava a roupa dele, ele anda descalço. Quem é o João? É meu irmão e teu irmão. Aí eu vou adorar Deus e esqueço o João, e achando que eu estou adorando Deus. Não, Deus não quer isso. Deus quer que tu se limpe, represente Ele. O que é que Jesus sentiu quando viu aquela multidão com fome? Pena. Jesus sentiu pena. A palavra pena pode ser representada como misericórdia. Quando você e eu temos misericórdia do irmão, até daquele que nos tratou mal, Deus vai dizer para mim e para ti: estou alegre. Esse eu estou alegre. A parábola chama-se o servo mau. O que é o servo mau? O servo mau é aquele que tem uma dívida muito grande, o rei chama, perdoa, e na hora que ele sai do palácio, encontra um que tem uma dívida desse tamanhozinho, 10 centavos, ele garra na garganta dele e tem que me pagar. O rei chama e prende. E Jesus diz, com clareza na palavra de Deus, que do mesmo jeito Ele vai fazer comigo e contigo, se nós procedermos como servo mau. Nós não podemos proceder como servo mau. Ele ofendeu? Perdoe. Eu e tu já fizemos coisas piores, e Jesus perdoou. Ele está com fome? Dê comida. Quantas vezes você comeu e nem agradeceu a Deus? Quantas vezes? Talvez você venha agradecer a Deus depois que começou a frequentar a Assembleia de Deus e descobriu através da palavra de Deus: eu tenho que agradecer a Deus. Agradeça, devolva o que não é meu, o que não é teu. A maior bondade que Deus espera de mim e de ti é que o Espírito dele, que é o Espírito Santo de Deus, possa entrar dentro da nossa cabeça, do nosso espírito, e conduzir a vida da gente. Aleluia. Nesse momento, quando o Espírito conduz a vida da gente, você vai se sentir como Pedro, que experimentou aquele grande momento, que foi pisar numa água e não afundou. Mas a partir do momento que se afastou a presença, o Pedro começa a afundar. Não deixe se afundar. Confie.
Se você não jejuma, jejue. Se você não ore, ore. Se você passou raiva, se limpe perante Deus, mas não transfira sua raiva para o irmão que fez você ficar mal. Não transfira, porque é isso que o demônio quer. Ele quer que você transfira a raiva que o seu irmão fez contigo, que você devolva para ele. Não faça isso. Não faça. Não faça, meu irmão. Pedro passou por essa situação. Que situação foi? Quando ele viu o seu mestre sendo atacado, a raiva tomou de conta de Pedro e Pedro avança sobre Malco. O que é que Jesus diz? Guarda a espada. Nós que somos evangélicos, a pessoa que conhece a palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar a espada que está na cintura e, se possível, jogue ela fora. Ela não tem utilidade nem para mim, nem para ti. Porque nós temos quem? O Espírito Santo de Deus para nos defender. E digo isso como testemunho. Nenhuma situação que eu vivenciei, a irmã chegou, foi humilhada, e eu acho que ela esperava que eu dissesse algo para aliviar a raiva dela. E eu comecei a chorar porque eu não aguentei, e me lembrei de tanta coisa que eu passei. Disse: irmã, não faça isso não, perdoe ela, chame ela. Ela fez você passar raiva, eu vi, mas chame ela em particular e peça perdão. Foi assim que minha mãe me ensinou. Todas as vezes a minha mãe me chama e diz: meu filho, não transfira a raiva que alguém trouxe para você para o outro, porque isso não é coisa de Deus. Jesus nunca, jamais transferiu os ódios que os fariseus e os saduceus faziam com ele. Pelo contrário, ele tinha pena. Porque dentro de Jesus havia o Espírito Santo. E aquela senhora, ao ouvir, ela baixou a cabeça, chamou a outra, conversou. E quando foi no sábado que eu fui para o encontro, eu vi lá as duas conversando. Deus quer a reconciliação. Deus quer a união. Quem quer contenda não é de Deus. Quem quer briga não é de Deus. Você vai ouvir coisas que você não gostaria, mas você já ouviu algo que salva a tua vida e a minha. Qual é? Jesus já morreu para te perdoar, para te salvar e para me salvar e para nos reconciliar.